E aí pessoal, tudo bom? Eu sei que tudo vai bem. Olha só pessoal, essa semana eu vou fazer um vídeo diferenciado. Eu tive a honra de receber aqui na minha casa um grande amigo, um companheiro de estudo da Palavra de Deus e um mestre, né? O meu mestre, meu professor de escatologia, Saulo Stan. Saulo Stan é um jovem estudioso da Palavra de Deus, tem crescido muito, ministra no Brasil inteiro e também é um escritor, né? Um bom escritor. Ele escreveu esses dois livros, Apocalipse de Cristo às Sete Igrejas e Surpreendido pela Eternidade, e ele esteve aqui na minha casa. Então nós batemos um papo sobre teologia, sobre a Palavra de Deus, e eu não perdi a oportunidade de gravar esse nosso bate-papo. Então fica ligado aí, porque eu vou colocar aqui algumas questões que a gente debateu e as respostas, os comentários que meu mestre Saulo fez. Eu também vou estar comentando alguma coisa, então você fica ligado aí, porque nós conversamos muito sobre a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é para meditar. E aí galera, graça e paz, como é que vocês estão? Eu sei que está todo mundo bem. Então, olha só, quem está aqui do meu lado? Meu mestre, meu amigo Saulo, meu professor de escatologia, meu professor da Palavra de Deus. Ele é um especialista na Palavra de Deus, um homem de Deus, professor do Rema, ministro do Senhor, um pregador do Evangelho e um especialista em escatologia, eclesiologia, cristologia. O que você pensar de teologia, esse cara é fera, viu? E ele é escritor também de livros. Ele tem aqui, eu vou mostrar a vocês, eu já mostrei, mas vou mostrar novamente, Apocalipse de Cristo às Sete Igrejas. Livro maravilhoso, um livro que vai falar de eclesiologia, fala um pouco de escatologia, mas também é um livro de história, viu? Tem muita história nesse livro, vale a pena, é um livro para se aplicar na Igreja do Senhor. E ele também escreveu mais recentemente esse livro aqui, Surpreendidos pela Eternidade. Olha só, escatologia pura. Aqui vai falar sobre o tempo do fim, Saulo Stan. Nesse livro aqui, eu tenho muito orgulho porque esse aqui eu fiz o prefácio. E esse aqui também tem alguma coisa minha nele aqui, você vai achar algumas... Mas é um livro muito bom, um livro perfeito para quem quer iniciar o estudo de escatologia. É esse aqui, Surpreendidos pela Eternidade. Então, Saulo, como é que você está? Só na bênção, graça e paz a todos vocês que estão nos acompanhando. E é muito bom, André, estar aqui com você, né, para a gente estar compartilhando algumas coisas da Palavra do Senhor. Eu sei que esse vídeo vai ficar fascinante, vai alcançar cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui. Vocês vão ver o quanto vai ser importante esse tema que nós viemos tratar hoje. Muito bem! E aí, Saulo, nós vamos falar sobre o que hoje? Olha, André, hoje a gente vai falar sobre cristologia. Legal! Especificamente sobre as duas naturezas do Redentor. Opa! Jesus Cristo Deus, Jesus Cristo homem. Amém. Vamos lá. É esse o tema que a gente vai abordar hoje. Então, eu estava pensando da importância desse assunto para a igreja. O quanto esse assunto ele deve ser ministrado nas igrejas e qual a importância que o assunto cristologia tem na Igreja de Cristo hoje. Eu acho que a gente deveria começar trazendo a definição, o que quer dizer cristologia. Certo. Então você pode contribuir, André, explicando para nós o que quer dizer cristologia. Muito bem, a palavra cristologia, ela já remete ao estudo, né? Logia, uma palavra grega que remete a estudo, a você estudar. É como teologia. Teologia é o estudo de Deus, das coisas de Deus, da Bíblia, da Palavra de Deus. E cristologia é você entender Cristo. Faz parte da teologia e claro que toda igreja ela deve entender quem é Cristo. E nesse ponto a gente vai estudar um pouquinho sobre a natureza de Cristo. Afinal, Cristo é Deus? Ou ele é homem? Ou as duas coisas? É isso que a gente vai aprender um pouquinho aqui, é isso que a gente vai debater e estudar nesse momento. É isso mesmo. Então, eu estava conversando, André, com um grande especialista em cristologia. Ele escreveu livros sobre isso também e num dos livros dele ele diz algo interessante. Eu conversei com ele pessoalmente lá em São Paulo e depois ele me disse também, e depois eu vi isso no livro dele. Ele diz assim que cristologia é a mãe de todas as outras doutrinas. Legal, isso mesmo. E aí ele falou algo que eu achei interessante. Ele diz assim, se eu não entender cristologia, eu não entendo a doutrina da salvação, eu não entendo a questão dos dons espirituais, até a própria criação. Ele até falou algo que eu achei interessante, eu até escrevi algo semelhante sobre isso. Ele diz assim, se eu não entender um pouco sobre as duas naturezas de Cristo, isso afeta até o meu olhar sobre a criação.
Porque João capítulo 1, do 1 ao 3, diz que sem Cristo nada do que foi feito se fez. Então Cristo tem que ser, Cristo tem que existir anterior, né, à criação. Isso mesmo. Então ele tem que ser pré-existente, ele tem que ser eterno. Se a gente não fala de Cristo, se a gente não conhece a Cristo, se Cristo não é o centro, nada mais existe. Nada mais. Então, não tem lógica, inclusive, a gente falar sobre qualquer assunto da Bíblia se não for Cristo no se centro. não for Cristo no centro, se não envolver Jesus Cristo. O Evangelho é a ideia de um Deus salvando pessoas por meio da encarnação do seu Filho, Jesus Cristo, o Deus conosco, né? Nós cremos na Trindade, queridos, nós somos trinitarianos. Isso mesmo. Né? Cremos em um único Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. Isso é o mistério da Trindade, também é o mistério da nossa fé. Né? Nós cremos dessa maneira como a igreja ortodoxa crê, a igreja correta, com a doutrina correta sempre acreditou, mesmo quando não tinha o sistema trinitário, mas já se acreditava na divindade do Pai, do Filho e do Espírito. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus Criador, é o que diz a Bíblia, né? Eterno, né? Senhor absoluto. Eu acho interessante que a Bíblia chama Jesus Cristo e faz uma comparação dele com o Yahvé do Antigo Testamento. Verdade. Por exemplo, Jesus se apresenta de 7 maneiras, né, em João, dizendo eu sou. Isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e outros textos mais. Mas tem uma fala que eu vi um homem de Deus falar que eu achei muito fascinante. Ele diz assim, Jesus não era apenas divino. Eu achei interessante isso, ele estava querendo enfatizar a divindade de Jesus. Ele diz assim, Jesus não é apenas divino, ele é o Jeová Filho. É isso mesmo. Ele é o Jeová encarnado, Jeová encarnado. Jesus é Deus e para sempre Deus? Essa é a primeira pergunta. Antes da encarnação, encarnado, pós-encarnação, Jesus é Deus eterno? O que a gente tem na palavra de Deus, e está muito claro, dito por profetas, dito seja por profeta, seja em salmo, seja nas cartas, seja pelo próprio Jesus, é que Jesus é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. Ele é Deus eterno. Eu vou pedir para Saulo abrir aqui um texto, que é bom a gente estar olhando na palavra de Deus, né? Porque vai dar respaldo ao que a gente está falando. Isaías capítulo 9, versículo 6, Saulo. Dá uma olhada aí. É uma profecia falando de Jesus Cristo. Falando de Jesus Cristo não só como Deus, mas como homem. Essa profecia está falando de um menino. Isaías 9,6. Então lê aí, Saulo. Diz assim, ó, Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha que interessante. Esse texto está falando de um menino que nasceria. Embora o texto está no passado, mas essa é uma profecia. Deus está falando. É uma profecia falando a respeito do menino que nasceria. Então esse texto está falando de um homem, de um ser humano que é Deus forte, que é Pai da eternidade, entre outros adjetivos. Então, só nesse texto, para mim, fica claro que Jesus Cristo é Deus eterno. E para eu não me alongar muito, eu vou citar apenas mais um texto, que é Apocalipse 1:8. Abre aí, Saulo. Apocalipse 1:8. Porque aí é o próprio Jesus falando, e quando Jesus fala, eu costumo dizer que é prego batido, ponta virada. Ele falou, está falado. Diga aí. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meu Deus. Sem comentários. Sem comentários. Jesus Cristo está falando que é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. Interessante que o Alfa e Ômega, você sabe muito bem, 2 letras do alfabeto grego. Quando eu tive algumas aulas de grego, eu ouvi um professor, o pastor Wilson Porte, que ele ensina na Spurgeon também e tal. Eu achei interessante ele dizendo algo. Quando se fala de alfa e ômega, ele diz assim, não é só início e fim, como se viesse algo antes ou algo depois. Ele diz assim, não, essa palavra alfa e ômega era utilizada também princípio e fim como o cabeça, o principal.
Por isso que Colossenses, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele é o cabeça da criação. No meio militar, André, usa-se o termo o mais antigo. Quando você chega numa sala que tem outros militares, você pergunta quem é o mais antigo, ou seja, quem é o cabeça. Então Jesus é o cabeça de toda a criação. Isso mesmo. Ele é o dono de todas as coisas. E outra coisa que o pastor Marcos Granconato, um pastor batista, um teólogo, meu professor também, Deus, da Spurgeon, ele disse uma coisa interessante. Alfa e ômega não é só início e fim. Ele diz eram duas maneiras de você, se você quisesse resumir todas as demais letras, você usava alfa e ômega. Então ele diz algo importante: Jesus não é só o início e o fim, ele é o Senhor do conteúdo. Eu acho fascinante. Ele é o tudo, né? Ele é o tudo, ele é o Senhor do A, B, C e aí vai. Ele é o Senhor do conteúdo. Eu gosto de uma interpretação, eu não sei onde eu vi, que diz assim, ó: ele é antes de todas as coisas e depois de todas as coisas. Ele é a totalidade de tudo. Isso mesmo, É isso. Ele é Senhor absoluto, né? Então está respondido, ele é Deus sim eterno. Deus eterno nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser Deus Mas por nenhum segundo. Não, mas espera aí. Agora o negócio aqui está ficando quente. Mas Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, Paulo não diz claramente que Jesus deixou de ser Deus mediante a encarnação? Porque lá diz assim, que ele, subsistindo acima de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. De que Cristo se esvaziou na encarnação? Foi da divindade dele? Foi dos seus atributos? Será que ele deixou de ter os seus atributos? Será que ele deixou de ser Deus e se tornou homem e depois da ressurreição ele voltou a ser Deus? Ou será que ele deixou de ser Deus e nunca mais voltou a ser Deus? Saulo, esse é um texto. A gente tem que abrir lá. Tem que abrir, tem que analisar direito. Porque esse texto, eu considero ele um texto complicado, sabe? Por quê? Eu entendo bem, graças a Deus, o Espírito Santo que habita em mim, ele me ensina sobre esse texto, mas por causa da quantidade de visões que se tem, Isso. eu considero esse texto um texto que merece uma atenção especial. Isso. Então a gente vai dar essa atenção Vamos agora. dar uma olhada nele. Mas antes de analisarmos, a gente tem outros textos que a gente pode utilizar também. Por exemplo, 1 Timóteo 3,16, a Bíblia diz assim: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Cara, Aqui é fascinante. Ó. não tem como. Então a gente tem um detalhe aqui. Se Filipenses vai negar a divindade dele, é uma contradição com que o mesmo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo. Porque Paulo falou para Timóteo: grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. E o que eu acho fascinante é que ele diz assim: foi contemplado entre os homens, recebido na glória, e o texto está citando algumas coisas que aconteceram. Se Deus se manifestou em carne, então, mesmo quando ele estava em carne, ele continuava sendo Deus. Isso está claro. Então, é bom a gente analisar o texto de Filipenses. A gente analisa o texto de Filipenses e nunca esqueça, meus irmãos. Eu já falei sobre isso aqui no canal. A interpretação bíblica, ela deve ser feita de forma responsável. A gente nunca deve pegar um versículo isolado e tirar todo o entendimento desse versículo isolado. A gente tem que observar o texto, a gente tem que observar o contexto, a gente tem que ler outros textos que falam do mesmo assunto. Assim a gente vai construir um conhecimento verdadeiro sobre o que o autor está falando. Então tá bom, para a gente fazer isso, a gente tem que usar um recurso simples para facilitar para as pessoas que estão nos acompanhando, porque esse vídeo também vai ser publicado no meu canal. Legal. Eu tenho um canal também, meu nome, Saulo Stan, Saulo com 2 L's, mas você precisa prestar bastante atenção nisso aqui, que isso que nós estamos falando é muito prático para a igreja. A gente vai mostrar para vocês as implicações de Jesus ser apenas homem, ser apenas Deus, e como se daria a redenção se ele fosse só homem, se ele fosse só Deus. Será que seria possível? A gente vai trabalhar sobre isso. E aí, pessoal, tá muito massa o bate-papo, não tá? Eu sei que tá. Agora eu decidi parar esse vídeo aqui porque ele tá ficando muito longo e eu não quero cansar você. Mas na próxima semana eu vou estar postando a continuação e a gente vai continuar falando. Na semana que vem a gente vai comentar o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11. Saulo vai trazer aí pra você uma análise observando o contexto, ele vai falar desse texto, do contexto em que ele foi escrito, e a gente vai debater um pouco mais. Jesus Cristo é Deus?
Sim. Jesus Cristo é homem? Claro que é. Mas Jesus Cristo deixou de ser Deus e se tornou homem? Nunca, jamais. Jesus Cristo não deixou de ser Deus nem por um segundo. A gente vai defender a divindade e a humanidade de Cristo no próximo vídeo. Então fique ligado. Se você gostou, você curte, deixa seu joinha aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, porque a gente tem muito o que falar sobre a palavra de Deus. Eu sempre digo, a palavra de Deus é para meditar.